bem-vindos à última aula do curso de Segurança da Informação. A ideia hoje é falar de algumas ferramentas de segurança para proteção de computadores e para ataque de computadores também, né? Porque afinal de contas, para proteger, você tem que entender um pouquinho de como são feitos os ataques. Então, inicialmente, é importante entender o conceito de invasão de segurança, né? No modelo de segurança de computadores, a ideia é que tem alguém tentando acessar indevidamente uma máquina. Então, uma máquina, um recurso dentro do sistema. Isso é feito normalmente explorando algum tipo de vulnerabilidade dentro do sistema. Pode ser uma vulnerabilidade do software, do sistema operacional, seja lá o que for que está instalado na máquina, para fazer alguma coisa indevida. Por exemplo, roubar informações. Vira e mexe, aparece na mídia algum site que teve, por exemplo, informações de senhas ou de cartões de crédito roubados. A ideia é tentar evitar isso. Antes de falar das ferramentas que evitam isso, a gente vai falar de algumas ferramentas de invasão em si, o que um atacante, um invasor pode utilizar para atacar um sistema. E também que um profissional de segurança pode utilizar no seu próprio sistema, né, de forma legal, para verificar se o sistema dele não está vulnerável a esse tipo de ataque. Então, começando aqui sobre uma sequência que é comumente utilizada por atacantes para tentar invadir um sistema. Uma primeira ferramenta é algum tipo de ferramenta, tem algumas na verdade, né? NS Lookup, DIG, Ping, que é para tentar achar qual é o IP correspondente a um nome de domínio, né? Então, aqui tem um exemplo de tentando descobrir os IPs correspondentes ao google.com.br, não tem nada de ilegal nisso, né? Eu só estou tentando fazer a tradução de nome www.google.com.br para o IP correspondente e essas ferramentas entregam os IPs. Isso é útil para você, para o atacante ou para você, durante a tentativa de invasão, não tem que ficar toda hora passando por um servidor de DNS, né, um servidor de nome de domínios, para ficar fazendo essa tradução. Então, o IP é importante para ir diretamente ao servidor ou aos servidores correspondentes àquele domínio. Sabendo o endereço IP, que você pode tentar fazer algum tipo de invasão, existem algumas ferramentas que fazem a varredura desses sistemas. O que é uma varredura? Ele tenta descobrir quais são os serviços que estão executando ali dentro. Não tem nada de errado, enfim, ter serviços executando, mas a ideia são pontos nos quais o invasor pode tentar se conectar para explorar alguma vulnerabilidade, para tentar entrar no sistema. Então, esses varredores de porta, a gente chama, port scanners, por exemplo, tem aqui um Nmap. O que eles fazem é razoavelmente simples, eles tentam conectar em todas as portas do sistema, usando um protocolo do tipo TCP. Então ele vai da porta 1 até a 65.000 e alguma coisa, que é a maior porta possível, verificando se tem alguém aí. Então ele bate na porta, digamos, do computador. Se ele receber uma resposta, ele sabe que aquela porta está aberta. Isso aqui, fazer uma varredura de sistema é considerado ilegal em muitos países. Então, enfim, não faça isso, a não ser que o computador seja o seu servidor que você está fazendo a verificação, que você tenha autorização explícita do dono, que ele pode fazer esse tipo de coisa, que você pode fazer esse tipo de coisa. Mas, enfim, você consegue descobrir quais são os serviços executando em uma máquina dessa forma. Sabendo os serviços, dá para usar ferramentas que a gente chama de scanners de vulnerabilidades, ou varredores de vulnerabilidades. O que eles fazem? Eles testam alguns scripts, algumas coisas conhecidas, ataques conhecidos contra aquele sistema, aquela versão daquele serviço que está executando ali dentro. Tem bases comuns disso, de scripts que podem explorar algum tipo de vulnerabilidade que tem dentro do sistema. Então, basicamente, o que ele faz é testar se esse script funciona contra o sistema. Tem algumas ferramentas para isso, tem, por exemplo, o Nessus, o OpenVAS. O que eles fazem é dar um relatório de, olha, essa máquina, nessas portas específicas, ela tem essas vulnerabilidades e está aqui as correções sugeridas para você. Então, para um profissional de segurança, isso é extremamente interessante, né? Ele sabe o que ele tem que fazer para proteger a máquina correspondente. Para o atacante, bom, ele não vai fazer a proteção, mas ele vai aproveitar a existência da vulnerabilidade para tentar atacar o sistema. Então, esse é o tipo de coisa que costuma acontecer durante uma invasão de sistemas computacionais. E, bom, como se proteger contra isso? Tem algumas ferramentas, vou falar de 3 aqui, que é Firewall, Sistema de Detecção de Intrusão e Honeypots. A Firewall, especificamente, o que ela faz é fazer um filtro do tráfego que vai passando por ela. Então ela pega os pacotes que estiverem atravessando ela,
analisa eles de acordo com algumas regras que são configuradas pelo administrador do sistema, e ela permite passar ou ela joga fora. E ela pode fazer um registro, um log, né, desse evento, ou então simplesmente ignorar. Joguei fora e não vou falar para ninguém que eu joguei fora. Essa é a ideia por trás dela. Tem algumas limitações, como ferramenta em si, né, ela só protege um sistema com relação ao tráfego que passar por ela, né, ela não vai conseguir filtrar se o tráfego não estiver passando por ela, não vai conseguir jogar fora algo que não chegue até ela para fazer a filtragem. E as regras em si de filtragem têm que ser bem configuradas. Então a gente vai discutir algumas formas de configurar firewalls aqui para proteção de sistemas. Tem basicamente dois tipos de firewalls, duas grandes famílias de firewalls, dependendo da área de atuação delas. As firewalls que são conhecidas como filtro de pacotes, elas atuam só na camada de transporte e na camada de rede. Então elas olham o cabeçalho só dos pacotes, não olham o conteúdo dele. Costumam ser mais leves, né? Porque afinal de contas os cabeçalhos são 4 campos: IP de origem, IP de destino, porta de origem, porta de destino, o protocolo também, né? TCP, UDP ou algum outro. Mas enfim, são poucos campos que ela tem que analisar, enquanto proxies olham também na camada de aplicação. Então ele vai olhar o conteúdo do pacote e aí vai ter que diferenciar um tráfego que é um vídeo, de um tráfego que é HTTP, web, seja lá o que for o tráfego. Então são um pouquinho mais pesadas, tem algumas vantagens e desvantagens entre cada uma delas. Vou falar primeiro dos filtros de pacotes. O que o filtro de pacote faz é razoavelmente simples. Ele pega, então, algumas regras, uma lista de regras, e nessa lista de regras tem algumas informações básicas que são as informações do cabeçalho. Então tem aqui um formato básico de uma lista de controle de acesso de uma firewall. O que ela faz é, toda vez que chega um pacote nela, ela compara regra a regra na sequência em que tiver colocadas as regras aqui nessa lista, e aí ela aplica a ação correspondente, né, que é permitir ou negar o tráfego correspondente. Então aqui tem um exemplo de firewall que ela está fazendo é não deixando nenhum tipo de proteção, qualquer que seja a origem, destino, né, IP de origem, porta de origem, IP de destino e porta de destino, a ação dela é permitir que o tráfego passe sem fazer absolutamente nada. Então essa é uma configuração do tipo 100% permissível, não está fazendo nenhum tipo de proteção. À medida que você vai colocando restrições, você vai protegendo o seu sistema. E tem duas abordagens básicas para fazer isso, né? Às vezes você vai ter que combinar as duas, mas as duas abordagens básicas são essas duas aqui, ó. O que não é expressamente permitido, o que não é expressamente proibido é permitido, e o que não é expressamente permitido é proibido. Então a primeira é mais permissiva, né? Você coloca uma lista negra de coisas que não podem ser feitas, e a segunda é mais restritiva, você coloca uma lista branca de coisas que podem ser feitas. Do ponto de vista de segurança, a segunda é mais interessante, como eu vou mostrar num exemplo aqui. Suponha que você tem um sistema que você quer proteger aqui. O sistema consiste basicamente em um servidor web que roda HTTP e HTTPS, e tem um servidorzinho aqui do lado que ele roda e-mail e banco de dados. E você quer que esse sistema seja acessível via internet em todos os pontos. Então, uma pessoa pode conectar nesse servidor via HTTP, via HTTPS, então, 80 e 443, mas você não quer que ele seja capaz de acessar o serviço de banco de dados, serviço de SQL, porque quem vai acessar esse banco de dados é, por exemplo, só o servidor web que está aqui dentro. Então, pessoas externas da rede não podem acessar o servidor web, o servidor de banco de dados, podem só acessar o servidor web, ou dentro do servidor do banco de dados, nesse mesmo IP, ele pode acessar esse serviço aqui que é de e-mail, mas não o serviço de banco de dados. Como dá para fazer a proteção desse sistema? Basicamente, o que eu quero bloquear é atacantes tentando acessar a porta 1433 dentro do meu servidor aqui de e-mail mais banco de dados, que está no endereço IP 200.0.0.2. Duas formas de fazer isso. A primeira forma é a forma mais permissiva. Vou colocar uma lista negra de coisas que não podem ser feitas no sistema. No caso, é uma coisa só. Só não pode alguém de fora da web, alguém via internet, acessar o meu servidor 02 aqui na porta 1433. Então, toda vez que chegar um pacote nessa firewall aqui, vindo da internet, ele vai verificar
É um pacote que está indo para o servidor de e-mail, o servidor de banco de dados mais e-mail nessa porta 1433, que é a porta que está executando o meu serviço de banco de dados? Se for, nega. Caso contrário, deixa passar, não tem absolutamente problema nenhum. Funciona a princípio, né? Enfim, você está bloqueando exatamente aquilo que você precisa, mas tem um problema. Quando o C, né, no caso, pior caso possível, alguém conseguir instalar dentro do servidor web uma porta dos fundos, né, pode ser por uma invasão de um malware, ou um administrador fez algo errado ali, acabou instalando um serviço extra, a Firewall não bloqueia, porque afinal de contas, o que vai acontecer com esse pacote indo para aqui, para a minha porta dos fundos, na porta 43210, é que vai bater, quando chegar um pacote com esse destino, vai bater nessa regra aqui, enfim, não bate com essa regra, nem está indo para o servidor 02, está indo para o servidor 01, então essa regra não bloqueia, não faz nada com relação a esse pacote, e aí cai na segunda regra, que a segunda regra deixa passar tudo. Então vai passar esse pacote e o seu sistema vai ser vulnerável a esse tipo de cenário. Então, no final das contas, o que você tem aqui é um cenário não tão seguro quanto você gostaria. Já se você faz com regras um pouco menos permissivas, coloca uma lista branca de regras que podem, do tipo de pacote que pode passar na rede, ao invés de tipo de pacote que não pode passar na rede, você tem um cenário um pouco mais seguro. No final das contas, o que eu fiz aqui foi colocar todas as regras que eu permito passagem de pacotes, então pode todo mundo se comunicar com HTTP no servidor web, HTTPS no servidor web e pode falar também no servidor de banco de dados mais serviço de e-mail na porta 25, mas não pode na porta 1433, que é do banco de dados que eu gostaria de proteger. E não pode mais nada, né? Porque a minha última regra diz que não caiu nenhuma dessas três, não deixe passar o pacote. Então tem uma lista de regras brancas. O que acontece se tivermos exatamente o mesmo cenário anterior, em que for instalada uma backdoor ali no servidor web, na porta 43210? Nesse caso, toda vez que chegar alguma tentativa de acesso a esse backdoor, não vai bater na primeira, nem na segunda, nem na terceira regra, vai bater na última regra também, que bloqueia tudo. Então, nesse caso, você está protegido porque você não deixou nada, inclusive o backdoor, passar na rede. Você disse só o que pode passar. Então, uma regra mais interessante do ponto de vista de segurança, uma abordagem mais interessante do ponto de vista de segurança do que no caso anterior, em que a minha última regra era passa todo o resto, né? Obviamente vai dar um pouco mais de trabalho, porque afinal de contas, toda vez que você instalar um novo serviço, você é obrigado a ir na firewall e abrir a porta correspondente a esse novo serviço, mas é muito mais interessante você, ao saber que um novo serviço foi instalado, abrir a porta correspondente, do que não saber que um novo serviço foi instalado, ter que colocar uma regra para bloquear esse serviço inválido, aí, esse backdoor dentro do seu sistema, afinal de contas, não foi você que instalou, né? Então, fica mais complicado no primeiro cenário do que no segundo cenário. Dá trabalho aqui, mas fica mais seguro aqui, quando você coloca regras brancas ao invés de regras negras. Além do firewall do tipo filtro de pacotes, tem também o proxy. A ideia do proxy, então, já tinha falado, o que ele faz é olhar também na camada de aplicação. Então, extremamente comum ter, em empresas principalmente, o proxy web. O que ele faz é olhar pacotes HTTP ou HTTPS que vão trafegar na rede. O que ele faz é, ele sempre age como intermediário para você. Quando você faz uma requisição para um servidor web qualquer, por exemplo, aqui eu estou fazendo uma requisição para o site da Univesp, não vai direto para o site em questão. Passa primeiro pelo proxy, o proxy vai avaliar que diabos tem nessa requisição, se você pode acessar essa URL, se você é um usuário que tem acesso a servidores externos na internet, coisas do gênero. Aí vai depender das regras instaladas. O servidor proxy vai fazer a conexão no seu lugar, requisita aí o conteúdo para o site em questão. A resposta vai também ser avaliada, o proxy vai verificar se o conteúdo é válido, né? Uma empresa pode, por exemplo, bloquear conteúdos de vídeo, streaming, que vão entrar na rede. Então ele vai verificar esse tipo de coisa. E se tiver tudo certo, ele te dá uma resposta válida. Se tiver alguma coisa errada, ele vai te dar uma página de erro dizendo que você não pode acessar. E, bom, provavelmente ele vai fazer um registro dizendo, bom, esse usuário aqui está tentando acessar coisas inválidas na internet, coisas indevidas de acordo com a nossa política de segurança.
A última coisa sobre firewall é, não, legal, entendi o funcionamento, mas onde eu coloco esse negócio? É uma ferramenta de rede, tem vários lugares possíveis na rede para você colocar. O primeiro deles é a configuração mais comum dentro de cenários domésticos, não corporativos, que é colocar o firewall bem na saída da rede, aqui, na internet, entre a internet e a rede interna. É interessante para proteger a sua rede contra atacantes que vêm da internet. A parte ruim disso, ou não tão boa pelo menos, é que se for instalado alguma coisa nas máquinas internas e as máquinas internas começarem a atacar seus servidores ou outras máquinas internas, esse firewall não vai fazer nenhum tipo de bloqueio. Exatamente por isso é comum instalar-se um sistema mais conhecido como DMZ. O que é a DMZ? Em sistemas corporativos, pelo menos, ou zona desmilitarizada. Você tem uma firewall não só externa com relação à internet, mas também uma firewall interna para proteger, separar regiões da rede. Por exemplo, aqui o que eu fiz foi separar a região das minhas máquinas de usuários da região onde estão os meus servidores que podem ser acessíveis via internet. Então, nesse caso, essa firewall aqui pode até ser mais permissiva do que a firewall externa, por exemplo, deixar o administrador fazer o que ele bem entender aqui no meu servidor web. Mas ele não vai deixar qualquer máquina fazer qualquer coisa ali no servidor web. Então você pode instalar regras diferentes aqui e aqui, pensando nos atacantes externos, na firewall externa, e nos atacantes internos, na firewall interna. Então esse é um estilo mais comum de se encontrar em redes corporativas. E um terceiro, que é um adendo no final das contas, é extremamente comum também que as máquinas tenham firewalls na própria estação. Então, cada máquina de usuário tenha também um firewall instalado. Isso desde o Windows XP, SP2 ou 3 já é comum. Por padrão, você tem um firewall instalado para dar alguma proteção dessas máquinas, inclusive entre duas estações, uma estação tentando atacar a outra, por exemplo, ela não vai conseguir fazer nada do gênero. Então, esses são cenários comuns de se encontrar. Além de firewalls, uma outra ferramenta importante são os sistemas de detecção de intrusão. Vou falar um pouquinho deles aqui. A ideia de um sistema de detecção de intrusão é detectar situações que tenham cara de uma intrusão de sistema. Então, o que ele faz é verificar pacotes que estão trafegando na rede e, por exemplo, verifica que tem muitos pacotes saindo de uma máquina para várias portas de outra máquina. Isso tem cara de um port scanning. Ou tem uma sequência de pacotes que está passando aí na rede que é muito característica de um ataque de um malware qualquer. Então ele vai avisar alguém desse malware que pode estar na rede. Se ele for passivo, ele simplesmente avisa, reporta aí o evento para um administrador de segurança que vai fazer alguma coisa. E tem também os sistemas de detecção de intrusão, que são conhecidos como sistemas de prevenção de intrusão, ou IDSs ativos. O que eles fazem é também agir para mitigar o ataque. Então ele pode, por exemplo, automaticamente configurar uma firewall para bloquear aquele tipo de pacote inválido que caracteriza o ataque, bloquear um IP, algo do gênero. Tipos de estratégias que são utilizadas, tem basicamente duas. Pode ser via anomalias, então os sistemas de detecção de intrusão que verificam anomalias, o que eles estão procurando são comportamentos fora do comum, coisas estranhas na rede. Por exemplo, ele pode construir um perfil de usuário, ver que ele manda no máximo uns 10 e-mails por dia. Aí, de repente, num belo dia, ele nota que esse mesmo usuário está mandando 2.000 e-mails, um a cada segundo. Pode ser o caso de que tem um spammer, foi instalado um spammer na máquina dele, um malware, então ele pode agir com relação a isso. Ele pode bloquear essa máquina, não deixar mais ela mandar e-mail por algum tempo, enquanto a pessoa não falar com o administrador de segurança, ou então ele pode, pelo menos, limitar o número de e-mails que é enviado, enfim, pode fazer alguma coisa a respeito. Os baseados em assinaturas, eles já olham comportamentos que são clássicos de comportamentos suspeitos. Então, eles vão em bases de dados comuns, como aqui os scanners de vulnerabilidades utilizam, veem que essa sequência de pacotes tem cara de ataque. Ou que seja, mandar um monte de pacotes em sequência, da porta 0 até a porta 1024, por exemplo, é característico de um port scanner. Então, esse tipo de assinatura de comportamentos, a sequência de pacotes, caracteriza um ataque e isso que ele vai agir em cima. É comum que, no final das contas, sejam combinadas essas duas técnicas para o sistema de detecção de intrusão ser mais assertivo na briga aí por tentar detectar intrusões.
Também tem diferentes locais de atuação que você pode colocar, um sistema de detecção de intrusão. Alguns deles são na estação em si, então ele detecta ataques contra aquela estação especificamente. Mais comumente eles são colocados em algum lugar da rede, porque eles conseguem ver pacotes que estão indo para várias máquinas distintas. Pode ser em linha, o que significa em linha é que ele fica como intermediário. Então, ilustrado aqui, todo pacote passa pelo sistema de detecção de intrusão e ele não deixa ele continuar seu caminho, a não ser que ele esteja ok, que ele seja considerado não ataque. Já os sensores do tipo passivos, o que eles fazem é pegar uma cópia do pacote. Então, eles não causam mais atrasos na rede. Eles pegam uma cópia, avaliam e avisam, ó, aquele pacote que passou lá atrás, ele era um pacote de ataque. Então, eles, a posteriori, avisam e, enfim, podem evitar um ataque reconfigurando a firewall, mas alguns pacotes necessariamente passaram pela rede, muito provavelmente, aí, se ele for simplesmente passivo. Mas os dois são bastante comuns, né? Até o passivo é mais interessante do ponto de vista de desempenho, para não ficar tão lento, porque as análises em si podem ser custosas, pode demorar muito para um pacote passar. Então, a configuração passiva é bastante utilizada na prática. Onde colocar o IDS tem algumas possibilidades, como tinha com relação às firewalls. Um ponto comum de se colocar é aqui na zona desmilitarizada. Dá para ver, por exemplo, quando a sua firewall falhar. Quando essa firewall aqui deixar passar um ataque para dentro do seu servidor web, o sistema de detecção de intrusão ele consegue verificar que, olha, aconteceu algo de errado. Então é bom para ver falhas na firewall ou algo do gênero. E mesmo de atacantes internos, né? Se passar por aqui, qualquer ataque contra essa região de servidores aqui pode ser detectado. Dá para colocar também na borda da rede, aí bom, o sistema de detecção de intrusão vai ver muito ataque, né? Porque afinal de contas, qualquer coisa que a sua firewall bloqueou, o sistema de detecção de intrusão vai enxergar também. É interessante principalmente para entender o quanto a sua empresa é atacada, qual o seu nível de exposição na rede. Então, se tem muito port scanner ou algo do gênero. Então, enfim, te dá uma noção do que está acontecendo, mas ataques que sejam detectados aqui são menos críticos do ponto de vista de tenho que agir agora, porque muito provavelmente a firewall está bloqueando esses ataques. Se não estivesse bloqueando, ia aparecer aqui no sistema de detecção de intrusão instalado no ponto 1. Ou sistema de detecção de intrusão instalado no ponto 3, se uma máquina foi invadida, por exemplo. Então, nesses pontos aqui é interessante para ver principalmente ataques de usuários internos, que são bastante comuns, então é interessante colocar aqui também. Então, a conclusão é, coloque em todo lugar, mais ou menos. Se você tiver capacidade computacional para instalar em todo lugar, não é ruim, mas obviamente você tem que considerar custo e o benefício. A ideia desse slide aqui é mostrar alguns benefícios possíveis nas diferentes localizações. E a última ferramenta, potes de mel, o honeypots. O que é a ideia do honeypot? É um servidor que tem absolutamente uma quantidade absurda de informações interessantes. Senhas, são servidores com cartões de crédito e tem várias vulnerabilidades nele. Ou seja, a melhor coisa que um atacante pode fazer é ir exatamente naquele servidor e roubar as informações que estão lá. Só que não, porque é tudo falso. Então, o objetivo é servir como isca. É um servidor que é colocado na rede para atrair atacantes e aí, no final das contas, eles são desviados dos servidores de verdade. E, enfim, enquanto ele estiver interagindo com esse sistema, dá tempo de verificar qual é o tipo de ataque que está acontecendo. Enfim, dá para um sistema de detecção de intrusão detectar mais facilmente, porque ele vai interagir mais com o sistema enquanto ele estiver ali naquela região. E, eventualmente, até contra-atacar, né? Enfim, filmes, pelo menos, de ficção científica, muitas vezes aparece exatamente isso. O atacante está dentro do sistema, de repente a máquina dele é hackeada. É mais ou menos essa a ideia do honeypot. Ele está interagindo com o sistema que é só uma isca para ele, para você tentar atacá-lo ou proteger o seu sistema mais efetivamente, porque não é uma região minimamente interessante. Ninguém deveria acessar aquilo a não ser um atacante. Então é fácil, no final das contas, concluir que se chegou ali, é um atacante dentro do sistema. Bom, é basicamente isso que tinha sobre o curso de Segurança da Informação. Foi a última aula, foi um prazer fazer esse curso aí com você. E bons estudos aí em continuação. Até a próxima disciplina, quando houver. Obrigado.